Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas de boas séries e um filme de mistério que fez a nossa cabeça ficar pensando depois. Fica assim, meu Deus, aconteceu isso de fato. Então, eu vou falar sobre essas boas dicas que tem na Netflix e eu vou dar um breve resumo, que para quem gosta de boas dicas, então já fica nesse vídeo. Mas antes de dar essas super dicas aqui no vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram, compartilha e já salva também para não perder nenhuma dica boa aqui. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. Como vocês sabem, que não é novidade para ninguém, Dark, a série Dark, gente, de tão boa que essa série é, eu revi pela segunda vez ainda esse ano. Porque quando lançou, eu fiquei com o pé atrás. Eu fiquei assim, será que eu vou gostar? Por ser uma série um pouco diferente, gringa. Aí eu dei uma chance, logo de primeira, quando lançou pela Netflix. Eu assisti, eu amei. E essa é uma das melhores séries que eu já vi em toda a minha vida, de verdade. Tanto que tá no meu top 1 da minha lista de melhores séries. Até porque Dark é um bom mistério e suspense policial que pra quem curte mais essa vibe. É uma série um pouco diferente, porque retrata sobre a história de um menino, uma criança, chega a ser desaparecida. E todo mundo quer descobrir o que aconteceu. O que realmente aconteceu, quem está por trás desse sumiço dessa criança. Então, tudo que está em volta dele está ligado. O que eu achei muito legal também dessa série é porque envolve um túnel. Um túnel que você consegue caminhar por dentro, voltar no passado, ir para o futuro e voltar para o presente. Porque tem essa ligação de linhas do tempo, o que mexe com isso, o que tem essa ligação com esse sumiço desse garotinho. E outras pessoas também que estão envolvidas nesse caso. Então, é um ciclo que acaba se repetindo e que vai se repetir mais uma vez. E nisso, o moço principal, o Jonas, ele tenta não fazer isso acontecer de novo, esse ciclo, por conta do ocorrido dessa criança que desapareceu há anos atrás. Então ele tá disposto a correr contra o tempo para poder descobrir desse monte de ligação com outras pessoas com o sumiço desse garotinho. Então, assim, é muita coisa que acaba envolvendo. É muita coisa que você fica assim, meu Deus, tá acontecendo. Mas quem é aquela pessoa ali? Por que aquela pessoa tá ali? Mas o que ele tem a ver? E aquela velha estranha, será que ela tem alguma coisa a ver? Tudo. Assim, vocês têm que prestar muita atenção nessa série porque envolve linhas do tempo para você não se sentir perdida, porque assim acaba voltando muito no tempo, para o futuro, depois do presente, então tem que prestar atenção em relação a isso também, para poder entender a história. E o final, gente, que final foi aquele? Fiquei impressionada. E no fim, o que aconteceu, aconteceu. Não vou dar spoiler aqui porque seria chato, é só dicas mesmo, tá? Mas eu gostei muito dessa série, então se vocês gostam de série estrangeira, de mistério, com um ar de... como posso dizer assim? Um ar de mistério mesmo. É que eu esqueci um outro termo que eu ia falar, mas fica a dica. Uma outra série também que eu gostei é Bem-vindos à Vizinhança, é da Netflix também, que aliás, todas as séries que eu vou falar e um filme que eu coloquei é tudo da Netflix, tá? E essa série Bem-vindos à Vizinhança, o que eu mais gostei da história é porque se remete a uma história real, que aconteceu há uns 5 anos atrás, lá nos Estados Unidos, uma casa, que nem uma mansão, ela foi à venda. Só que antes disso, tinha uma família, viveu nessa mansão, nessa casa, e coisas estranhas passaram a acontecer. Vieram uma carta ameaçando essa família, que não queria que essa família estivesse nessa casa, porque tinha segredos nessa casa que não podia ser descoberto. Tinha pessoas que estavam envolvidas com a casa, mas como assim? O que a casa tem a ver? O que essa casa tem a ver com essas cartas? E com o desaparecimento de pessoas? Tudo.
Eu até cheguei a pesquisar no Google Maps, gente. A casa existe. E que, por incrível que pareça, está à venda até agora. Por quê? Ninguém quer morar lá recebendo um monte de carta ameaçando. Eu fiquei com um pingo de interrogação. Ninguém descobriu quem que é essa pessoa que tá mandando as cartas ameaçando. Se é uma velha, se é um idoso, se é um homem, se é uma mulher, ninguém sabe quem que é essa pessoa. Ninguém descobriu. Porque a família, depois que conta a história na série, eles vão se mudar para essa casa. Uma mansão linda, enorme, bonita e é bem luxuosa também. Mas aí é que tá. Depois de algum tempo, essas cartas voltam a aparecer ameaçando a família. E falando assim, bem-vindos à vizinhança, bem-vindos à minha casa. Espero que vocês cuidem dela, espero que vocês tornem essa casa um ambiente agradável, de família. Só que depois de um tempo, o tom dessas cartas, como assim o tom? Conforme que essa família vai lendo essa carta, só que a esposa do cara, depois de um tempo, vai recebendo essas cartas, a mensagem é diferente, não é tão amigável, é mais ameaçadora. O que vocês estão fazendo aí ainda, minha casa? Eu quero que vocês saiam daí. Essa é minha casa, é a minha propriedade. Então ela já ficou meio assim, meu Deus, o que tá acontecendo? De repente era mais amigável, agora depois é do nada horripilante. O que tá acontecendo? E a vizinha também não é uma flor que se cheire. Então ela já fica assim, você tava lá, você viu. O seu enteado viu também. Por que ele anda encarando a minha casa? O que ele tem a ver com a minha casa? Muitas coisas acontecem nessa série que eu fiquei, assim, surpresa, porque aconteceu muita coisa de esquisito, o que eu não acreditei na hora quando eu vi, mas no final, não vou nem falar o final. Essa foi a minha reação. Mas pra quem gosta de série assim, fica a dica pra poder assistir. Mas eu não quero que vocês se desanimem pela minha reação, pra não fazer vocês não assistir. Assistam. Se vocês não gostar, tá ok também. Se vocês gostar, tá tudo bem também. Então, vai depender de cada pessoa pra quem for assistir. Agora eu vou falar sobre um filme, se chama A Herança. É um filme, tá? E esse filme conta a história que tem uma família, tem os filhos, tem o caçula, a irmã mais velha. Só que logo nas primeiras cenas mostra a filha mais velha tendo dificuldade com o pai, em relação ao pai. Só que depois de um tempo, o pai chega a ser encontrado morto, ninguém sabe o que aconteceu com ele, estão todos investigando o caso e quem está por trás disso. Só que a filha mais velha, ela se vê culpada porque ela nunca se dava bem com o pai. Então ela estava tentando ir atrás, por mais que não se dava bem com o pai, ela estava com receio. Então ela foi nesse caso, foi adentro para poder descobrir o que aconteceu com o pai dela e quem está por trás disso. E de fato é mostrado a real pessoa que está por trás disso, porque o que aconteceu com ele, que segredos que ele tinha que permanecer guardado para não ser revelada a verdade. Só que temos uma chave que o pai dela chega a dar para ela. E ela fica assim, por que justo uma chave? O que é essa chave? Ela é de onde? É de um alçapão. Dentro desse alçapão, ela vai dentro. Só que ela descobre que tem uma pessoa lá escondida. Aí vem a trama toda, o mistério. Não vou falar nada mais além disso. Mas aí fica a pergunta, o que essa pessoa tem a ver com tudo isso? Ela tá nesse jogo? Ela tem, ou ele, né, tem relação à morte do pai dela? Gente do céu, esse filme é muito bom. Eu quero que vocês assistam para depois me falar. Ou quem já assistiu, melhor ainda. Depois me conta o que vocês acharam. E por fim, eu vou falar sobre a última série, se chama Arquivo 81. Conta a história que tem uma cineasta que ela foi considerada sumida. Ela sumiu do mapa. E tem uma pessoa, um homem, chega dentro desse edifício
e ele encontra umas fitas. Nessas fitas tem coisas estranhas que aconteceu nesse edifício. Então ele é um investigador por quem está por trás disso, o que aconteceu, o que isso tem a ver, o que é isso que ele acaba vendo, que ele fica tão impressionado, que eu fiquei impressionada. Eu fiquei assim, meu Deus. Uma coisa que ele viu que eu fiquei chocada. Só essa cena, eu não vou mostrar a cena, né, porque seria muito mais spoiler, para vocês entenderem mais o contexto. É só um spoiler, tá? Prometo. Para vocês entenderem mesmo a história. Ele vê um grupo de pessoas no térreo desse edifício. Parecia o culto satânico. Então, tinha um objeto por trás deles, mostrando todo esse ritual, o que fez essas pessoas fazerem isso e o porquê. E os vizinhos? São eles, mas por quê? O que isso tem a ver? Tudo. Vocês vão entendendo também conforme vai passando os episódios dessa série. Que, aliás, eu vou rever de novo, porque eu não me lembro muito bem do final em si. Mas a história eu lembro sim. Mas, enfim, é isso que eu queria dar, essas super dicas aqui pra vocês, que essas séries e um filme que fez minha cabeça ficar explodindo depois e ficar sem entender. Por exemplo, assim, o quê? Aconteceu isso mesmo? Porque tem série, tem filme que a gente fica impressionado e chocado e fica se perguntando depois. Aconteceu. A expressão é essa. Vocês estão me entendendo? Então, para muitas pessoas, pode não ter essa mesma reação que a minha. Mas eu fiquei chocada com cada uma dessas séries e desse filme. Então, se vocês gostam dessa vibe de mistério, suspense policial, assistam essas super dicas que eu acabei de dar pra vocês e depois falem pra mim o que vocês acharam. Então, é isso. Até o próximo conteúdo.